Que alegria, né? Ver os voluntários engajados, servindo. Como a pastora Pamela falou, se você já fez o processo de membresia e ainda não está engajado, a gente quer te convidar a se voluntariar. Depois lá no fundo tem a nossa equipe, você pode falar com eles, eles vão te conectar em uma área para você servir junto com a gente. Ano que vem a gente tem um desafio novo acontecendo, nós estamos de casa nova, oficialmente. Nós oramos bastante pelo Projeto Êxodo. Quem lembra que a gente orou bastante pelo Projeto Êxodo? Então, ele está agora realmente acontecendo, né? Nós estamos nesse lugar de saída do hotel, entrada num próximo destino. E nesse novo destino a gente também vai ter novos desafios. E a gente conta com vocês que estão aqui junto com a gente para construir Caminho Santo, para colocar a mão na massa e fazer acontecer. Então, vai ter demandas novas lá. A gente tem sonhos de fazer um café naquele lugar, a gente tem sonhos de reformar. A fase 1 é o ar-condicionado que a gente instalou, vai ser uma parte de iluminação e também uma reforma no Kids, mas a fase 2 vai ser também a gente, quem sabe, fazer um café. Eu estou sonhando com um café naquele lugar. Eu estou falando para o pastor Francisco, pastor, vamos fazer um café ali naquele fundo, a gente derruba ali aquele negocinho de madeira e tal, já faz um tempo que está ali e tal, quem sabe, né, a gente já não dá, né, passou um vento e derrubou aquela madeira. Poxa, a gente precisa agora fazer um café novo, enfim. São muitos sonhos para aquele lugar, uma nova fase, um novo tempo, e a gente está empolgado para viver 2024, né? E foi uma alegria 2023, a gente estava aqui, hoje, quando eu cheguei aqui, eu fiquei pensando, né? Esse lugar foi o lugar que nos acolheu. O primeiro ano da nossa igreja foi aqui, nesse hotel, nessa sala. Quantos e quantos cultos? Com ar-condicionado, sem ar-condicionado. Não é verdade? Com chuva ou sem chuva. Enfim, tantos momentos, né, que nós passamos aqui nesse hotel e que marcaram as nossas vidas ao longo de 2023. E a gente tem só mais 3 domingos. Esse aqui aliás, depois desse, mais 2 domingos aqui, e aí depois acabou o hotel. A gente começa uma fase nova. Né? A gente sai de férias, como a pastora falou, e aí a gente volta então para essa fase nova. E eu creio que essa fase nova de 2024 é uma fase em que nós, como igreja, vamos experimentar um pouco do desconforto que nos coloca na nossa, ou melhor, deixa eu melhorar a frase aqui. Nós, como igreja, nós vamos experimentar o sair da zona de conforto, né? Então a gente vai apresentar, isso aí, o desconforto. Eu tentei melhorar aqui, mas deu na mesma. A gente vai para um lugar desconfortável, porque não é o nosso lugar, a gente vai dividir com uma outra igreja, que é o prédio deles, na verdade, mas a gente está indo para um lugar de direcionamento de Deus para nós como igreja. Né? O hotel ele já está ficando pequeno. Antes a gente sentava, tinha espaço aí, né, para a gente abrir os braços, não é verdade? Hoje a gente já está meio apertadinho aqui, já está cutucando um outro, mas é um tempo que Deus está nos levando nesse lugar de expansão. A gente vai continuar em expansão, mas de uma nova forma, de um novo jeito, num novo lugar, e com uma alegria enorme no coração de poder ter problema com pedreiro, com pintor, com elétrica. Gente, você não tem noção o quão feliz eu estou de ter que resolver coisa de arquitetura. Quem é da parte de obra aí, gosta de obra? Tem 3 pessoas. Só dá dor de cabeça. Mas era parte do que eu fazia em São Paulo. E cara, tipo, eu adorava ter que resolver esses BO, assim, sabe? É o cano que estourava onde não devia. É a elétrica que na hora que você fazia o projeto, na hora de passar, ela não acontecia. Enfim, era tão legal. E eu estou olhando para essa nova fase, olhando, falando, que legal. Né? Que legal que a gente vai ter problema com elétrica de novo. Inclusive, aquele culto que aconteceu lá. Isso aqui é só uma introdução antes da mensagem, tá? Eu vou entrar na mensagem. Aquele culto que aconteceu, quem estava lá? Tinha ar-condicionado, não tinha? Então, nós instalamos aquele ar-condicionado naquele prédio, né, para o nosso conforto e para o conforto deles também. Então, nós estamos sendo também, de alguma forma, um canal de bênção para eles também nesse lugar. Né? A gente não quer ser uma igreja que tem um contrato com uma outra igreja e, de repente, a gente fica simplesmente usando um prédio e vai embora. Não, a gente quer ter um relacionamento, então vamos todos nós nos beneficiarmos. E nesse lugar de elétrica, de ar-condicionado, 6 máquinas daquelas sugam muita energia. E aí a gente teve a notícia de que a elétrica do prédio não dava conta na parte de entrada, não internamente, a parte interna está muito boa, mas a parte de entrada que vem da CPFL. E a gente teve que alugar um gerador para aquele culto. Então é por isso que aconteceu aquele culto geladinho, com ar-condicionado e tudo mais.
Mas o mais legal é que depois a gente vai ter que, a gente já está, na verdade, resolvendo com a CPFL. Então assim, a gente está agora nesse lugar de ter que trocar poste. Olha que legal. Olha a minha alegria. A gente está tendo que trocar poste, está tendo que fazer lá todo o consumo, tem que entrar com pedido na CPFL, aí tem que fazer isso, fazer aquilo lá. E eu já estou conversando com a arquiteta para fazer o projeto da reforma do Kids, que a gente vai reformar aquele espaço do Kids. Amanhã a gente vai ter a primeira planta, né, que ela vai entregar o layout. A gente vai apresentar para vocês em janeiro um 3D bonitão para vocês verem, né, a ideia que a gente quer fazer de reforma e tudo mais, porque tudo isso está relacionado ao projeto Êxodo. Quando nós viemos para Jundiaí, fizemos o projeto Gênesis, que é o projeto de início da igreja. Quem estava aqui quando a gente fez o projeto Gênesis? A gente comprou os equipamentos, as primeiras coisas, enfim, tudo que a gente comprou, isso aqui é tudo nosso, né? E a gente vai levar para esse novo espaço, né? E a gente está agora nesse projeto Êxodo. Até brincaram, tomara que demore muito para a gente chegar em Apocalipse, porque do jeito que está indo rápido demais. Mas é muito especial e eu queria dividir isso com a igreja, porque eu estou realmente feliz com essa nova temporada que a gente vai entrar. Eu sei que vai dar muito trabalho e muita coisa, era muito mais confortável a gente ter aqui o carpete, a cadeira e o ar-condicionado aqui, mas o Senhor nos estica para um novo lugar, uma palavra de alargar as tendas, né? De aumentar as nossas estacas para aquilo que o Senhor quer fazer. Então, nesse lugar de 2024 vai ser a gente experimentar isso, e a gente não vai experimentar isso sozinho, a gente vai experimentar isso como igreja. Por isso que a gente te convida para você colocar a mão na massa e nos ajudar a construir Reino de Deus, Caminho Santo. Eu sei que Deus está fazendo muitas coisas em muitos outros lugares. Caminho Santo não é o único lugar. Graças a Deus por isso, né? Porque Ele faz coisas diferentes em outros lugares, mas se Deus te chamou para caminhar com a gente, deixa eu te falar, você é bem-vindo para colocar a mão na massa com a gente. Amém? É isso aí. Então, só para expressar aqui a minha alegria de ter que resolver problema de obra. E se você gosta disso também, depois você me procura, porque a gente vai precisar de ajuda. E se você quer colocar a mão na massa também, a gente vai ter dia lá que a gente vai ter que quebrar a parede, vai ter que pintar a parede, vai ter que levantar drywall, vai ter que instalar iluminação, vai ter que... Quem já virou madrugada na igreja fazendo coisa aí? Nossa, quase ninguém? Então tá bom. Vou mandar uma mensagem lá no grupo qualquer dia. Bom, entrando na mensagem de hoje, aliás, se você é nosso visitante hoje, teu primeiro domingo aqui com a gente, levanta a tua mão só para eu saber, por favor, se você está vindo aqui pela primeira vez. Legal, sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos. No final do culto, a nossa equipe de voluntários tem um presente para vocês, tá bom? Ali na saída, passa lá, eles querem orar com você, te conhecer e também entregar um presente para vocês. Então sejam bem-vindos. Até o dia 17 de dezembro, ou seja, dia 10, que é a próxima semana, dia 17 estaremos aqui. A partir do 7 de janeiro a gente está lá, né? Eugênio Lacerda 75. Bom, abre a tua Bíblia em João 10. Esse daqui é a passagem que Deus falou no meu coração essa semana para eu compartilhar com a igreja. E eu estava orando sobre esse mês de dezembro, esse mês, né, que a gente comemora o Natal, esse mês tão especial de tantas coisas relacionadas a Jesus. E eu queria trazer uma mensagem que ela está voltada para esse lugar de Cristo. Eu não vou falar sobre o nascimento de Cristo, mas eu vou falar sobre uma das funções de Cristo nas nossas vidas, porque Jesus, nessa passagem, você vai ler aqui comigo e você vai entender, ele tem uma característica de nos pastorear. Ele tem uma função de cuidar de nós. Ele veio para nos salvar, ele veio para nos livrar da morte eterna, ele veio para nos colocar na glória, né? Ele fez tudo isso, ele veio para nos reconciliar com o Pai, mas ele também veio para nos pastorear e para cuidar de nós. E eu creio que essa mensagem talvez vai atingir alguns corações aqui essa semana. Talvez você está precisando reforçar na tua memória que Jesus cuida do teu coração, Ele cuida da tua alma, Ele cuida da tua vida. Nós estamos aqui como pastores para pastorear o rebanho de Deus que Ele nos confia. Sim, faremos isso, estaremos juntos na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Né? Eu creio que é assim que a gente tem que viver comunidade. Nos momentos de alegria ou de tristeza, de saúde ou de doença. Então, a gente vai festejar o aniversário igual agora. A gente acabou de comemorar o aniversário do Ítalo, né? Acabou de fazer 40 anos e tal, a gente estava lá celebrando. Mas também, se um dia tiver enfermidade, a gente vai estar com você no hospital. Você entende? Eu creio que é assim que a gente tem que viver comunidade, porque é assim que Cristo faz com a gente. Ele cuida de nós em todos os momentos. Ele está com a gente em todos os momentos, né? E
nessa passagem de João 10, versículo 1 até o 16, eu vou ler aqui. Queria que você acompanhasse aí comigo. Eu vou destacar algumas coisas. Versículo 1. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Toda vez que Jesus fala na verdade, não sei se você sabe, mas toda vez que você lê na Bíblia, na verdade, ele está reforçando algo e ele está trazendo um tom de que, olha, preste atenção que isso que eu vou falar é extremamente importante. É por isso que a gente vê em alguns momentos, já percebeu que na palavra tem na verdade em alguns lugares? É exatamente por isso, ele está falando assim, ei, presta atenção, que o que eu vou te falar aqui, não que o restante não seja, também é importante, mas o que eu estou falando, eu quero enfatizar essa fala. Então ele fala que aquele que entra pela porta do curral das ovelhas, aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, ou seja, ao pastor, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Eu lembro de uma vez que eu estava no sul, no começo desse ano, e eu estava num lugar onde um amigo meu, ele tem algumas ovelhas. E ele tem um pastor que cuida das ovelhas para ele. E é muito impressionante, assim, as ovelhas ficam lá, todas soltinhas, bonitinhas, né? Andando, saltitando por lá, tal. E de repente, ele dá um comando e elas vêm. E eu fiquei olhando aquilo, eu falava, eu achava que era só história, né? Tipo, gente, nasci na cidade, né? Eu sou de São Paulo, prédio, metrô, essas coisas a gente entende, não de ovelha. E eu fiquei pensando e falei, caramba, que doideira. Ele dá um comando e as ovelhas vêm. Realmente, as ovelhas conhecem a voz do pastor. As ovelhas, elas acatam o comando do pastor. Né? E a Lara estava tentando brincar com as ovelhas e tudo mais, e até deu lá uma comidinha, aquela coisa toda, tentando pastorear ali, já exercendo um chamado de vida. Mas muito interessante, porque ela até tentou dar um comando, né? Assim, fazer alguma coisa com as ovelhas, mas as ovelhas não estavam nem aí para ela. Agora, quando o pastor chamava, falava, direcionava, elas obedeciam e seguiam. E é muito interessante isso, porque essa passagem está falando sobre isso, sobre intimidade, sobre nós conhecermos a voz de Jesus. Em meio a tantas vozes que a gente pode escutar, em meio às nossas mídias sociais que a gente pode se perder, e você ficar ouvindo pessoas, e não é errado, gente, procura a gente na internet, tem muita coisa boa na internet, mas às vezes a gente está dando mais voz para as coisas alheias do que a voz de Deus. Às vezes a gente está dando mais voz para a opinião alheia do que para aquilo que Deus está falando no nosso coração. Né? Às vezes a gente está dando mais voz para coisas que não fazem sentido. Às vezes a gente dá mais voz para Mamon do que para o Senhor. Quando Ele te pede para fazer alguma coisa, cara, quando Deus te pede para dar uma oferta para alguém, seja obediente. Quando Deus fala sobre o dízimo, né, na tua vida, seja fiel com aquilo, porque às vezes a gente fica com aquele lugar de eu vou segurar, porque se eu segurar, eu retendo, eu terei mais. Mas sabe de uma coisa? Quando o Senhor fala para nós ao longo da palavra sobre dízimo, sobre oferta, sobre fidelidade, sobre generosidade, é incrível a gente experimentar o sobrenatural de Deus nessa obediência, porque a gente vai mais longe com os nossos 90% abençoados do que os nossos 100% sem a bênção de Deus. Talvez você vai ter mais dinheiro na conta, mas você vai mais longe com a bênção de Deus do que com mais dinheiro na conta. É muito doido essa parada do dízimo também e da oferta. Ano que vem a gente vai ter uma série de finanças, a gente vai entrar nesse assunto, falar sobre fidelidade, generosidade, mas às vezes a gente não dá voz, que nem quando, eu lembro quando eu recebi, deixa eu continuar aqui rapidinho, já que eu entrei nesse. Eu lembro quando eu recebi a herança dos meus pais. O que foi, amor? Eu recebi uma herança, gente. Eu nunca tinha recebido um dinheiro na conta num valor alto como eu tinha recebido. E eu lembro que quando eu recebi aquele dinheiro, a primeira coisa que eu pensei, eu fiz a conta do dízimo. E eu falei, mano...
Na hora eu cortei o pensamento e falei, cara, eu vou ser fiel, porque independente da quantidade, eu preciso ser fiel, ponto. E aí eu comecei a lembrar do versículo que às vezes a gente é fiel no pouco e sobre o muito Ele nos coloca. E eu comecei a pensar, Deus me lembrou essa semana, na verdade, até falei com a Pam, eu falei assim, às vezes nós somos fiéis no pouco. Então a gente recebe o nosso salário, todo mês a gente dá o dízimo, a gente entrega, tal. Agora que eu tenho a oportunidade de dar um dízimo que eu nunca imaginei que eu poderia dar, por que eu venho com um pensamento de, cara, mas eu vou reter, porque é muito dinheiro, eu posso trocar de carro, eu posso fazer uma viagem, eu posso, sei lá, fazer tantas coisas com esse dinheiro, né? E é tão bom, é tão proveitoso e tal. E na hora eu comecei a pensar, quando nós somos fiéis sobre o pouco, Deus nos coloca sobre o muito. Bíblico, certo? Quem está comigo? Tá bom. Que a gente continue sendo fiel quando Ele nos coloca sobre o muito. Foi isso que Deus falou no meu coração. Sabe? Quando eu te dou uma bênção, por que vem esse pensamento agora de reter? Enfim, eu acho que a gente precisa ser fiel e obediente, ouvir a voz de Deus em todos os momentos e ser fiel nos princípios. Princípio de colheita, semeadura, enfim, tantas coisas. Mas, de novo, ano que vem a gente vai entrar mais a fundo nesse assunto de dízimos, ofertas e finanças. Eu só queria compartilhar porque, às vezes, a gente dá ouvido a outras vozes que não é a voz de Deus. E diversos momentos, isso pode acontecer no nosso trabalho, isso pode acontecer na nossa família. Eu te falo, nos momentos da gente vir para Jundiaí, em alguns momentos passava, será? Mas será? Às vezes de domingo eu entrava aqui, até abrindo meu coração aqui para vocês, acho que eu nunca falei isso, mas eu entrava aqui de domingo e eu falava, mano, será que vai vir alguém? E quando eu chegava eu via os voluntários, eu falava, mano, pelo menos os voluntários chegaram. E daqui a pouco começa a chegar gente, começa a vir gente, as pessoas começam a aparecer, e um convida o outro, enfim. E hoje a gente está aqui com o salão cheio, a gente está indo para outro lugar. Deus está fazendo. Num lugar de obediência, a voz dele, Ele faz. E não tem a ver com quantidade, não estou falando isso por conta de quantidade, estou falando porque no meu coração, em alguns momentos, eu começava o culto 5 horas, eu olhava assim e falava, cara, eu vou lá no banheiro jogar uma água no rosto. E aí quando eu voltava, de repente, as pessoas chegavam. Então fica aqui a dica, chega no horário. Mas eu te digo que em alguns momentos eu tinha que sempre voltar, e eu falava para mim mesmo, eu falei para a Pamela, eu falei para muitas pessoas, eu não tenho dúvida que eu tinha que estar aqui, eu precisava me lembrar da palavra de Deus. Nós precisamos nos lembrar daquilo que Deus nos fala, porque se a gente esquece isso, a gente perde aonde a gente se agarra. Meu amigo, a vida vai chacoalhar, e quando a vida chacoalha, o corrimão é Deus, é a palavra de Deus, é a direção de Deus. Aonde você está se agarrando? Aonde que você está se sustentando? E eu te falo, ao longo desse 1 ano, diversos momentos eu falava, não, eu tenho certeza do dia que Deus falou comigo naquela reunião em 2018 sobre a cidade de Jundiaí. Eu tenho certeza, quando eu estava lavando louça em 2021, que Deus falou para mim que quando nós saíssemos de São Paulo, não seria uma Zion Church. Eu tenho certeza que quando Deus falou comigo que nós tínhamos que vir para essa cidade, que era nesse lugar, eu lembro do dia que eu entrei aqui e falei, é aqui que é a igreja. O Thales estava comigo nesse dia e outras pessoas, a gente estava aqui visitando vários lugares. A gente precisa se agarrar nesse lugar e convicção daquilo que Deus fala, porque no meio do caminho a gente vai ter algumas adversidades, mas quando a gente se agarra na voz de Deus, meu amigo, a vida pode chacoalhar, o corrimão está lá. A gente está firme na palavra de Deus. E eu tenho certeza desse nosso próximo passo agora para Êxodo 2024, novo prédio, novos desafios. Então, nós precisamos nos agarrar nesse lugar de intimidade com o Senhor, ouvir a voz dEle e obedecer como as ovelhas fazem. Versículo 6. Jesus lhes disse então essa parábola, mas eles não entenderam o que ele lhes dizia. Tornou, pois, a dizer-lhes, em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Perdão. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Olha que incrível, né? Jesus como esse bom pastor que Ele é para as nossas vidas, e esse é o título da mensagem de hoje, Jesus, o bom pastor. Ele vem para nos trazer salvação, né? A gente leu aí, ó, eu sou a porta e quem entrar por mim salvar-se-á. Mas além de porta, Ele também é alimento. Olha lá, e achará pastagem. Gente, ovelha precisa de alimento.
É igual eu falo aqui para alguns líderes da nossa igreja, e eu falo agora para vocês como igreja. O que mantém a ovelha no pasto não é a cerca, é o alimento. Então eu não quero que você fique aqui junto conosco, porque eu vou colocar cerca e regras de como você tem que congregar com a gente. Eu quero te dar alimento para que você, como ovelha, sente nesse lugar, saia alimentado para fazer o que você tem que fazer lá fora. A gente não vai ficar te segurando num sistema operacional eclesiástico. Porque quando a gente começa a viver um sistema eclesiástico e ele começa a dar certo, a gente começa a dar resultado, a gente vai propagando esse negócio, vai virando uma bola de neve cada vez maior, e daqui a pouco a gente perde a pessoalidade do Evangelho, o relacionamento, um lugar de se sentir acolhido, para um lugar de sistema e operações. Mais cadeira, mais culto, vamos lá, projeção, vamos lá, melhores equipamentos, melhores coisas. Vamos ter melhores equipamentos em nome de Jesus, vamos, né? O Esdras fala muito do painel de LED. Vamos botar um painel de LED lá na igreja. E eu falo, vamos botar um painel de LED, mas a gente só vai botar um painel de LED depois que a gente tiver essa convicção de que a igreja está abraçando a igreja. Né? A igreja abraça as pessoas, na RD as pessoas estão sendo abraçadas. Painel de LED agora que se dane, eu não quero nem saber de painel de LED, eu quero saber de uma igreja de pessoas que se amam. Se um dia a gente chegar a ter um painel de LED, um equipamento, glória a Deus e está tudo bem. Não tem nada de errado com isso. Só estou falando que não são os equipamentos que vão nos prender nesse lugar. Precisa ser um lugar onde a gente consegue olhar para as pessoas e chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Você entende o que eu estou falando? Comunidade, gente, RD. A gente tem que viver comunidade na RD, a gente tem que viver comunidade na reunião de oração. Antes de ir embora do culto, conversa com alguém que você não conhece. Porque às vezes é fácil a gente ficar na nossa rodinha, no nosso grupinho, com aqueles que a gente já conhece, com aqueles que a gente já tem intimidade. Então eu te desafio a viver comunidade, porque não sou eu que vou pastorear sozinho o rebanho junto com a pastora Pâmela. O rebanho também se pastoreia de alguma forma. Claro que existe uma responsabilidade pastoral da nossa parte, mas o rebanho também tem a responsabilidade, porque, deixa eu falar uma coisa, você vai saber de coisas do teu irmão do lado que talvez nem eu vou saber agora, mas por que você não pode ser o ombro que vai chorar junto com ele? O amigo que vai abraçar? Por que você não é aquele que mobiliza as pessoas ao teu redor para levantar uma oferta naquele lugar de necessidade? Não importa, a gente vai fazer isso como igreja, mas como indivíduos a gente tem que se mover assim também. Você entende? Então é uma comunidade que se move de um jeito, não 2 ou 3 pessoas que resolvem tudo. É uma comunidade de fé que vive desse jeito. Então, voltando aqui para o versículo 9, quando a gente vê ele falando de salvação, vê ele falando de pastagem, de alimento, eu creio que a salvação é a porta de entrada para o reino, mas depois a gente tem muita coisa para viver lá dentro do reino. A gente tem muita coisa para expressar do reino. E aí o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E ele vem para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Gente, Jesus como bom pastor, Ele está te falando nessa tarde que Ele te dá vida e vida em abundância. Se você tem alguma enfermidade física, Ele veio para trazer cura para você. Se você tem alguma enfermidade na alma, talvez, Ele veio para trazer cura para você. E Ele não veio só trazer vida, Ele trouxe vida em abundância. É muito mais do que aquilo que você pode pensar ou imaginar. Ele supre a tua necessidade de hoje, mas Ele já está também, sabe, em vista, Ele já está olhando para aquilo que você vai precisar amanhã, porque Ele cuida de você. E Ele te dá o que você precisa e mais do que você precisa. Sabe, é isso que eu creio que é vida em abundância. Não é só você ter a salvação, é você viver o reino aqui na terra. Hoje, agora. Sabe, a gente não precisa esperar chegar ao céu para que o reino chegue. Na verdade, o reino já chegou aqui na terra e a gente desfruta dele aqui na terra. Da abundância. Sabe, se você tem alguma questão na tua família, Ele é o pastor que cuida da tua família. Se você tem algo no teu casamento, Ele cuida do teu casamento. E eu sei que tem feridas, tem coisas. Se você tem trauma de igreja, Ele é quem sara as tuas feridas. E não é se isolando do corpo que você se restaura. Presta atenção, a restauração acontece quando você está no corpo. Eu sinto muito pelo que você passou, eu nem sei o que foi, de onde veio, como foi, o que aconteceu, não sei qual é a parte que errou, qual deixou de errar, né? Até porque todas as histórias têm outros lados também, mas eu só quero te dizer uma coisa,
nós como igreja Caminho Santo, nós vamos olhar para Jesus e vamos buscar a cura que acontece na comunidade. Amém. Uns com os outros, a gente vai experimentar esse tipo de coisa. Então, se isso serve para você, se agarra nisso. Né? Às vezes você até veio meio fechado, meio, esse negócio, eu já ouvi falar, igreja tal, mas e tal, e você já fica que nem, como é que é? Gato escaldado tem medo de água gelada. É isso? Água quente? Não, água gelada. Água fria, porque escaldada é na quente. Gato escaldado tem medo de água fria. É isso aí. Porque a quente aí ele tem até medo da fria, não é isso? É isso. E às vezes você está vindo como gato escaldado. Você já está olhando e falando, meu Deus. Então, mas deixa eu falar uma coisa, é na comunidade que você vai encontrar cura. Seja na Caminho Santo, seja em outra igreja. Mas não fica desconectado do corpo. Amém? Versículo 11. Jesus fala, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Olha que linda essa passagem. Jesus, ele se entrega pelas suas ovelhas. Talvez um dia você vai liderar pessoas. Talvez um dia você vai cuidar de vidas. Talvez você já até faz isso no teu trabalho, enfim, na tua casa, de alguma forma. Você está exercendo um papel de pastor sobre essa vida. Toda vez que você cuida de alguém, que você ajuda alguém. Né, eu gosto de falar dos 5 ministérios. Quem já ouviu falar dos 5 ministérios? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Todo mundo já ouviu falar, mas ninguém lembrava. 5 ministérios, fala comigo. Apóstolo, profeta, pastor, evangelista, pastor e mestre. E você sabe por que os 5 dedos têm a ver com os 5 ministérios? Porque o apóstolo, que é o dedão, você vai acompanhar comigo aí, agora é a escola bíblica dominical, vamos lá. Faz aí, comigo assim, ó, o dedão. O apóstolo, tá? Pode abrir o dedo assim, ó, a mão. O apóstolo, ele entra em contato com todos os outros ministérios, por isso que ele está muito em contato com os demais ministérios. Consegue fazer aí com o dedão? Beleza, por isso que esse daqui é o apóstolo. Se você tentar fazer isso com os outros dedos, vai ficar meio estranho, né? Fica meio torto. Por isso que o apóstolo está aqui. Esse aqui, o indicador, né? O furabolo, na época que você aprendeu na escola, mas é o indicador, é o profeta, porque ele aponta a direção, ele indica a direção, profeta, a visão. Então, o apóstolo, ele toca todos os outros ministérios, ele está em contato com todos os ministérios. O indicador, o profeta, é o que aponta a direção. Agora, você não precisa fechar a sua mão, tá bom? Mantenha ela aberta, só fecha os dedinhos. Muito bem. O dedo aí, qual que é o nome desse dedo aqui? Eu não lembro. É o do meio, né? É isso aí. Ele é o evangelista. Por quê? Porque ele é o maior dedo de todos. Eu espero que o seu seja assim também. Se não for, desculpa. Mas era para ser. E ele é o que alcança, é o que chega primeiro. Tá bom? Perdão. Mas ele é o que alcança, por isso que ele é o evangelista, tá bom? Ele é o que chega primeiro. O dedo anelar é o dedo do pastor, ministério pastoral. Por quê? É o que faz aliança com as ovelhas, né? Que cuida das ovelhas. Então ele faz essa aliança. E esse aqui é o mindinho, né? Que é o quê? O mestre. Por quê? Porque ele entra nos menores lugares para fazer as melhores limpezas. O ensino faz isso em nós. Você vai lá e consegue limpar direitinho o que você tem que limpar através do ministério, né, do mestre. Agora, presta atenção. Esses 5 ministérios, às vezes a gente fica muito olhando para os 5 ministérios. O que eu sou? Eu sou pastor, eu sou evangelista, eu sou mestre. O que eu... E eu creio que Deus ele vai te direcionar em algum momento para se encaixar de uma forma talvez mais operacional em um desses ministérios ou em mais de um desses ministérios. Isso é muito bom você descobrir. Tem inclusive testes ministeriais que você consegue fazer. Tem um que é muito legal, chama Descobrindo o Seu Destino. Se você colocar em inglês, Destiny Finder no Google, você tem até a versão em português dele, é muito legal. Inclusive a gente vai fazer com várias pessoas aqui da igreja esse teste, porque ele te dá um apontamento da sua visão ministerial, as suas habilidades, os seus dons, os seus talentos. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, presta atenção. Dos 5 ministérios, antes de você ficar preocupado em saber, eu sou apóstolo, eu sou profeta, eu sou pastor, eu sou mestre, eu sou o quê?
é você olhar para os 5 ministérios e entender que nem todos são apóstolos, mas todos nós devemos ser apostólicos. Ou seja, nós podemos nos mover debaixo de uma unção apostólica em determinado momento, em determinada fase do nosso ministério, da nossa vida, da nossa família, num processo de implantação, seja lá o que for. Nem todos são profetas, mas todos nós podemos ser proféticos. Todos nós podemos nos mover nos dons, está disponível para nós. Você entende o que eu estou querendo dizer aqui? Às vezes a gente fica muito, o profeta, tá bom. Mas eu quero ver uma igreja, não de apóstolos, mas uma igreja apostólica. Que do meio desse lugar surgem alguns apóstolos. Eu não quero ver uma igreja de profetas, eu quero ver uma igreja que tem as pessoas que são proféticas. E do meio dos proféticos a gente vai começar a entender quem são os profetas. Eu quero ver uma igreja que não é que fica dependendo dos evangelistas, mas uma igreja evangelística. Uma igreja que fala de Jesus, que compartilha de Jesus, que ama as pessoas ao redor a tal ponto de imaginar, gente, tem pessoas indo para o inferno nesse exato momento, se isso não queima o teu coração, você precisa voltar e se ajoelhar e falar assim, Deus, me dá mais paixão pelos perdidos. Mas eu não sou evangelista, vou deixar o evangelista ganhar alma. Todos nós somos chamados para falar de Jesus, para compartilhar as boas novas, todos nós temos a responsabilidade de sermos evangelísticos. E do meio de uma igreja evangelística a gente vai encontrar evangelistas como ofício. Você entende? Nem todos são pastores, mas todos nós precisamos ser pastorais. Assim como Jesus é o bom pastor, Ele nos ensina como sermos pastorais, uns com os outros, em outros lugares. E do meio de uma igreja pastoral a gente encontra então pastores. E nem todos são mestres, mas todos nós podemos ensinar. Então que do meio desse lugar de ensino a gente começa a encontrar o ofício do mestre. E eu creio que esse é um estilo de igreja saudável que a gente precisa perseguir para alcançar. Onde os ministérios eles são importantes, mas eles não são o alvo a ser atingido. Sabe, tipo, eu preciso plantar aqui minhas 15 igrejas para eu me autodenominar apóstolo César Bianco. Não, cara, deixa eu te falar. Às vezes o cara me pergunta, como é que eu coloco aqui no banner? Você vai vir pregar na minha igreja, eu coloco o quê? Né? Bispo. Tem nada de errado com os títulos. A gente só não pode olhar para o título como o alvo a ser alcançado. É um estilo de vida que a gente tem que buscar. Eu quero ser apostólico, eu quero ser evangelístico, eu quero ser profético, eu quero ser pastoral, eu quero poder ensinar. Você entende? É com essa mentalidade que a gente tem que desenvolver igreja. Então não tem a ver com o cargo, tem a ver com a responsabilidade que Jesus nos dá. E Jesus, ele era os 5 ministérios. Ele exerceu os 5 ministérios. São os 5 ministérios de Cristo, quando você lê lá na Bíblia. Então, assim, é importante a gente se desenvolver nisso. Versículo 12. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Ele está falando de relacionamento. Ele conhece as ovelhas e as ovelhas conhecem ele. Jesus está chamando nós, como Igreja Caminho Santo, para sermos essas ovelhas que conhecem e que ele nos conhece também. Versículo 15, assim como o Pai me conhece a mim, eu também o conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Aí o versículo 16 é muito interessante. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Sabe de quem que ele está falando aqui? De mim e de você. Se você não é judeu, ele está falando de você. Ele estava pregando para os judeus. O contexto que ele está pregando aqui é um contexto onde ele está falando para os judeus. Então quando ele fala, eu ainda tenho ovelhas que não são deste aprisco, ele está falando assim, ei, eu ainda vou fazer uma obra tão grande, que isso daqui vai para fora dos judeus. Isso daqui vai lá para os gentios. Quem já ouviu esse termo, gentios? Nós somos gentios. Nós somos enxertados na videira verdadeira. Nós não somos da raiz escolhida, mas nós somos o povo escolhido. Olha que legal. E nós somos enxertados na videira verdadeira. E ele fala, também me convém agregar estas, ou seja, esses virão para fazer parte do mesmo rebanho. Esses virão e serão alcançados, e eles ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor.
Então hoje nós somos esse rebanho junto, né, com o povo de Deus. A gente pode falar, nós somos povo de Deus. Agora, o que é importante a gente entender aqui? Quando a gente lê essa passagem, a gente tem que entender que no Antigo Testamento, quando a gente volta para o Antigo Testamento, a gente vê Deus como um pastor e o povo dele como um rebanho. Então Jesus está falando nesse contexto, Jesus está entrando na metade. Quando a gente lê a Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento, a gente está vendo de uma perspectiva agora, né, de 2000 anos depois, a gente está vendo com uma outra ótica, a gente já recebe um papel impresso, uma página dividida, 66 livros bonitinhos e tal, e aí quando você vê lá Antigo Testamento, Novo Testamento, você já vê uma divisão, mas Jesus ele está entrando nesse lugar da história onde, você já parou para pensar qual que era a Bíblia que Jesus lia? Jesus não leu Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus não leu Atos. A Bíblia dele era o Antigo Testamento, a Bíblia dele era lá no Pentateuco, quando você pega a Torá e vai indo, enfim, é um outro estudo que um dia a gente pode pregar sobre isso, né? Mas Jesus está entrando no momento da história, falando para um povo específico, que a gente precisa entender qual é o contexto no qual ele está falando essas palavras. Ele está falando para um povo que enxergava Deus como pastor, e agora ele está falando, eu sou o bom pastor. Ele está afirmando que ele é divindade. Você consegue entender o que está na cabeça do povo quando ele fala isso? Para a gente é Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, você já aprendeu da trindade, aquele povo ainda não estava entendendo o que era trindade. O Espírito Santo ainda não havia descido. Muitas coisas ainda estavam para acontecer, então é um contexto histórico um pouco diferente. Tanto é que no Antigo Testamento, quando a gente vai em Salmos 23, não precisa abrir, eu vou ler para você, se quiser anotar, depois você confere lá. Salmo 23, o Senhor é o meu e nada me faltará. Davi está escrevendo isso, ele já está falando dessa relação rebanho, pastor, pastor, rebanho. Salmo 77, guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Salmo 77, 20. Salmo 79, 13. Assim nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente. Esse relacionamento, Deus como pastor, o povo como rebanho, já era real no Antigo Testamento. Jesus está entrando para falar assim, ei, está mudando as coisas. Eu sou o bom pastor. É um relacionamento agora aqui, ó, cara a cara, é diferente. Salmo 80, versículo 1. Tu que és o pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho. Então era um relacionamento contínuo sobre pastor, Deus como pastor e o povo como rebanho. Salmo 95, 7. Pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Olha aqui, Salmo 100. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Isaías 40, versículo 11. Ele alimentará o seu rebanho como a um pastor. Agora, além de olhar o contexto do Antigo Testamento, a gente tem que entender que no Antigo Testamento surgiram profetas que começaram a apontar direcionamentos específicos para aquilo que Israel ia viver. E Ezequiel 34, depois eu quero que você leia, anota aí, lição de casa, Ezequiel 34, para você colocar essas lentes de Ezequiel, para depois você ler o que Jesus está falando em João 10, e aí você fazer um compilado disso tudo. Porque ele está atacando exatamente, ou melhor, está trazendo à tona exatamente aquilo que Ezequiel 34 fala. Deus, ele estava falando lá em Ezequiel 34 que ele tinha levantado pastores que não estavam cuidando do rebanho, mas ao invés de cuidar das ovelhas, eles estavam sacrificando essas ovelhas para comer, eles estavam se beneficiando da lã das ovelhas, eles estavam usando elas para se vestir, mas Ezequiel 34 também fala que Deus remove essas pessoas, e ele promete entregar as ovelhas a alguém que é digno de confiança. Então Jesus está se colocando num lugar do tempo aí, da história, que ele está falando assim, aquilo que aconteceu, aquilo que foi profetizado por Ezequiel, eu estou vindo aqui para combater. Olha para mim. Talvez fizeram coisas ruins e negativas e fizeram coisas que não deveriam ser feitas, mas eu sou o bom pastor. Jesus é o bom pastor das nossas vidas. Eu queria orar por você essa noite, antes de entrar nos meus 3 pontos, porque, de novo, eu creio que alguns aqui precisam desse toque de Deus
sobre as feridas, porque uma das tarefas do pastor é cuidar das ovelhas quando elas estão feridas, quando elas estão machucadas, quando elas estão sangrando, quando elas estão num lugar às vezes de dor. E eu queria orar por você. Se você precisa dessa oração, só levanta a tua mão assim, bem baixinho, aí onde você está mesmo. Se você sente que você está precisando de um toque de Deus em alguma ferida da tua vida, independente de que área for, só levanta a tua mão. Eu quero orar por você. Deus, eu te agradeço por essas mãos levantadas. Obrigado por cada um que de alguma forma está precisando do teu toque, da tua cura, da tua restauração. Pai, eu te peço, nessa tarde, vem com teu óleo de cura sobre cada um, sobre cada ferida. O Senhor conhece cada trauma, o Senhor conhece cada dor, o Senhor conhece cada dificuldade, o Senhor conhece cada coração, cada família. O Senhor conhece todas as coisas, o Senhor é onisciente, onipresente e onipotente. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor está em todo lugar e o Senhor tem todo o poder. Nessa tarde nós oramos para que haja cura sobre essas vidas. Derrama do teu óleo de cura sobre as emoções, sobre os pensamentos. Eu declaro sobre a tua vida que há um lugar de esperança no Senhor e uma solução para essa dificuldade. Às vezes as dores elas nos bloqueiam de enxergar o poder e a mão de Deus agindo, mas eu declaro que vocês enxergarão essa luz no fim do túnel. Às vezes as coisas parecem muito difíceis, mas o Senhor tem solução para tudo. Ele tem todo o poder, e eu declaro isso sobre a tua vida. Não se esqueça que Ele tem todo o poder. Ele pode fazer de maneira miraculosa ou Ele pode fazer ao longo do processo, mas mesmo no processo continua sendo Deus. E nós confiamos em Ti, Senhor. Toca nessas vidas, nesses corações, traz alívio para essas almas, traz cura física para aqueles que precisam. É o que nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. E quando eu penso sobre o Senhor ser o bom pastor, eu quero falar sobre Salmo 23, e eu vou entrar aqui nos meus 3 pontos de hoje. Primeira coisa, Jesus como bom pastor. Quem já leu o Salmo 23 aí? Quem já decorou o Salmo 23? Aí, quem já leu? Todo mundo. Quem já decorou? Vamos lá. Salmo 23, ele vem para dar força para os fracos. E quão bom e importante é que às vezes a gente se coloque num lugar de fraqueza diante de Deus. Porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Olha que interessante. Quando a gente é fraco, o que a Bíblia fala? Forte sou. Tem 4 pessoas que estão lendo a Bíblia. Quando eu sou fraco, forte eu sou. Né? Salmo 23 vem para dar refrigério para os cansados, alegria para os tristes. Olha que interessante, quando a gente lê Salmo 23, a gente vê, primeiro ponto, Jesus é a nossa provisão. Ele supre as nossas necessidades em todas as áreas. Abre aí comigo Salmos 23. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Né? Quando a gente lê, a gente vê então que ele é o supridor da nossa vida. Como bom pastor, Ele provê o que você precisa. Eu não estou falando que Ele tem que te dar o que você quer, Ele vai te dar o que você precisa, é diferente. Às vezes a gente fica tipo que nem criança mimada batendo o pé pedindo coisa para o pai. E Deus às vezes não dá, porque não é o que a gente precisa, é o que a gente quer. E Deus não falou que Ele vai dar o que a gente quer, Ele falou que vai dar o que a gente precisa. Quem já tomou um não de Deus alguma vez aí? Deixa eu te falar, tão importante quanto as portas abertas que Deus coloca são as que Ele não abre na tua vida. Porque elas te protegem de muita coisa. Né? Enfim. Como ovelhas nós somos frágeis, inseguros, muitas vezes nós somos inclinados ao erro. Mas com Jesus, o bom, o grande, o supremo pastor, a gente encontra repouso, refrigério e direcionamento.
Olha que interessante aqui, eu anotei. Jesus não é apenas o grande provedor, Ele é a nossa provisão. Jesus não apenas nos concede paz nas adversidades, Ele é a nossa paz. Jesus não apenas nos guia pelos caminhos da justiça, Ele é a nossa justiça. Jesus não é apenas um pastor, Ele é o nosso pastor. A gente precisa viver essas verdades, né? Ele é aquele que está sentado no trono, nesse exato momento. Ele tem as rédeas da história na mão dele. Sabe, ele não perdeu a mão, mesmo quando veio uma pandemia e as coisas foram diferentes do que a gente imaginava. Quem aqui foi afetado pela pandemia? De alguma forma, você foi afetado pela pandemia. E às vezes a gente fica pensando, poxa, mas onde estava Deus? O que aconteceu? Deixa eu te falar, com Covid ou sem Covid, Deus continua sendo Deus. Jesus continua reinando, né? E Ele continua nos pastoreando, Ele continua cuidando da nossa alma. Quem aqui perdeu algum parente no Covid? Eu perdi minha mãe nesse processo. É doloroso? Demais. Mas a gente precisa olhar para um lugar de confiança de que Deus sabe o que faz. Tem coisas que não fazem sentido para nós humanamente. Mas para o Senhor e para a minha fé, eu preciso continuar olhando para Ele e confiando de que Ele é bom. De que Ele continua cuidando da minha família. De que um dia eu vou entender o porquê as coisas foram do jeito que foram. E talvez se eu não encontrar respostas aqui, quem sabe na eternidade. Mas será que eu consigo viver com esse lugar de não encontrar todas as respostas daquilo que eu achava que eu teria ou deveria ter resposta? Sabe, às vezes a gente vive nessa luta achando que a gente tem que ter resposta para tudo. E deixa eu falar, Deus continua sendo Deus. Quando Ele te responde ou quando Ele não te responde. Abraça o processo e deixa Deus trabalhar na tua vida. Ele continua nos pastoreando, né? Jesus continua nos pastoreando, Ele cuida da nossa alma, Ele nos alimenta, Ele nos fortalece, continuamente. Andar com Jesus precisa ser a maior das aventuras que a gente tem aqui na Terra. Gente, eu lembro do dia que a Lara teve um problema lá no condomínio que a gente morava em São Paulo, e tinha uns meninos que ficavam enchendo o saco dela lá. E ficava falando um monte de coisa para ela, e um dia ela subiu triste e falou, papai, os meninos não pararam de me zoar e continuaram falando. Eu falei, vamos descer lá agora. E eu lembro que eu desci. E eu falei, quem que é? Aí ela apontou, é aquele ali. Eu falei, mano, é agora. Eu cheguei assim, tinha uns 3 meninos, um estava jogando pimbolim, o outro estava comendo um pastel. Na hora que eu cheguei, o menino estava comendo pastel, ele parou assim, ó. Falei, quem é que está zoando minha filha aqui? Aí um virou assim, apontou para o outro comendo pastel e falando, sou não eu, tio, não sei nada ali não, tio. Eu falei o seguinte, se vocês continuarem zoando ela, eu vou descer aqui da próxima vez, eu não vou descer para conversar. Eu não tenho medo de vocês. E eu comecei a falar um monte para os moleques. Depois eu falei, mano... Que maduro. Eu falei um monte para os moleques, por quê? Resumindo a história, sabe? Eu não vou precisar falar o que eu falei para eles, porque eu sou o pastor de vocês também, né? Mas eu dei uma escorraçada nos moleques. Uns moleques de 13 anos de idade. Falava de cima para baixo, assim. E eu lembro que a Lara, ela estava atrás de mim, e ela estava assim, ó. Sabe, tipo, vai, e agora? Cadê vocês, valentão, sabe? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente está entrando para uma briga, para uma discussão, ou às vezes as discussões chegam na nossa vida e a gente está querendo debater quando a gente tem Jesus para ser o nosso advogado. E Ele está chegando para os problemas e falando assim, ei, vai embora, fica quieto, tchau, vaza. Sabe, e a gente está, às vezes a gente não nos apropria dessa autoridade que a gente tem de olhar para o nosso irmão mais velho. Eu sei que a Lara estava olhando para o pai, mas a gente tem que olhar para o nosso irmão mais velho. Sabe, se você é o irmão mais novo, talvez você já chamou o teu irmão mais velho para resolver algum BO para você. A Pamela está sempre resolvendo aqui os BO. Então, o que eu quero te falar é, nós precisamos olhar para Jesus, muitas vezes, como esse que está, sabe, junto com a gente, não para a gente brigar com as pessoas, não é isso, mas para Ele nos defender. E às vezes a gente está querendo resolver com as nossas mãos, quando Jesus está falando assim, calma, deixa que eu resolvo. Eu sou a tua paz, descansa. Eu sou a tua justiça, fica em paz. Eu sou o provedor. Às vezes a gente está olhando para o problema e querendo falar para Deus o tamanho do problema. Às vezes a gente tem que olhar para o problema e falar o tamanho do nosso Deus para Ele. É dessa forma que a gente tem que olhar para as coisas. Sabe, eu creio que é dessa forma, é nessa aventura que a gente tem que andar com Jesus e glorificá-lo tem que ser a razão da nossa vida. Fazer a vontade dEle deveria ser a maior das nossas metas.
E é nesse lugar de obediência que a gente vai experimentar provisão. Quando a gente obedece, a gente experimenta 3 coisas. Fala comigo, quando eu obedeço, eu experimento provisão, proteção e capacitação. Esteja debaixo da obediência da palavra de Deus para a tua vida e você vai começar a experimentar provisão, proteção e capacitação. Então, ponto 2, versículos 4 e 5. Jesus, além de ser a nossa provisão, Ele é a nossa companhia. Então, além de provisão, Ele é a nossa companhia. Versículo 4 e 5. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Jesus, Ele é a nossa companhia nesses lugares de adversidade, mas Ele também precisa ser a nossa companhia no lugar de bonança, no lugar de alegria, né? Ele é a nossa companhia em todo momento. E como eu disse, às vezes a gente é fiel no pouco, quando a gente está no perrengue a gente agarra com Jesus, mas quando Ele nos coloca, ou melhor, quando a gente está no fundo do poço, a gente agarra com Ele. Mas quando a gente sai do poço, a gente olha para cima, agora a gente tem um mar de coisas para a gente se perder, a gente às vezes perde o olhar de Cristo. Deixa eu te falar, seja lá embaixo no fundo do poço, seja lá em cima, que os nossos olhos sempre estejam voltados para o Senhor, porque Ele é a nossa companhia. Ele é companhia nas adversidades. Jesus fala, no mundo tereis aflições. Ele já está prevenindo, gente. Ele já está falando, no mundo tereis aflições. Mas eu amo esse versículo porque ele continua assim, ó. Mas, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então tem esperança na companhia de Cristo. A vida vai ter adversidade, nem sempre é uma jornada fácil, a gente vai passar por vale, por deserto, a gente vai passar por situação complexa, a gente vai lidar com tempestade, mas deixa eu falar uma coisa, quando a gente passa por uma tempestade, a gente está abrigado porque o Senhor está conosco. A gente tem abrigo no Senhor. Quem já passou dificuldade na vida? Quem nunca, depois ora por mim, por favor. Estou precisando dessa unção. Cara, você vai passar perrengue em alguma área da tua vida. Finanças, saúde, relacionamento, casamento, finanças de novo, e relacionamento, casamento, saúde, profissão, igreja e por aí vai. Mas deixa eu falar uma coisa, é nesse lugar de olhar para Cristo que a gente vai encontrar a companhia necessária, a comunidade de fé para a gente avançar no meio do vale da sombra da morte. Mesmo quando a gente está com os ventos contrários, a gente tem que tirar algo bom disso, presta atenção. O avião decola contra o vento. A resistência do vento é importante no processo de decolagem do avião. Então eu quero te encorajar a olhar para os ventos contrários como algo que pode te impulsionar. Deixa Deus trabalhar na tua vida. É mesmo quando a gente vai passar pelos vales da sombra da morte, que a gente não, na verdade é quando a gente passa pelo vale agarrado com Jesus que a gente não precisa ter medo. Não porque nós somos fortes ou porque nós damos conta do recado, ou porque aqueles perigos não são reais. A gente pensa nisso, né? Os perigos não são reais, eu estou viajando, não tem nada disso. Não, a gente precisa ter noção da realidade, mas com Cristo, ou melhor, a gente precisa ter noção do que é natural. Com Cristo a gente experimenta o sobrenatural. Ele faz o sobrenatural. Porque a nossa confiança, não está no fato de nós estarmos tranquilos ou não tranquilos. A nossa confiança está no fato de que Cristo está com a gente. Então, se Cristo está com a gente, está sol, que bom. Vamos deitar na praia, pedir uma esquinha de peixe, só não pinga o limão ali no sol, está tudo certo, vai dar tudo bem. Agora, se está chovendo, Jesus também está com a gente. Se está na tempestade, Jesus está com a gente. Se está no meio do temporal, Jesus está com a gente. Está no vale da sombra da morte, Jesus está com a gente. Sabe? E a nossa confiança, de novo, não está nas circunstâncias ao nosso redor, está no fato de que Jesus está conosco, Ele é a nossa companhia. Então, se Ele é a nossa companhia, deixa eu te falar uma coisa, a gente não precisa ter medo dos nossos adversários, nem das nossas adversidades, porque é o Senhor quem vai então trazer a vitória sobre a situação. A conquista não vem porque nós somos fortes, vem porque Cristo está com a gente. A gente não precisa ter medo de errar, de fracassar, porque o Senhor, Ele vem e nos unge com óleo. E aí Ele fala que o nosso cálice transborda. Deixa eu te falar uma coisa. É num lugar de tristeza que esse cálice transborda, está falando de alegria. Então Ele vem, sabe, tem situações na vida que vem para nos desanimar. Quem já passou por isso?
Você está super feliz com uma coisa, de repente vem uma outra coisa que vem para te derrubar, e você fala, ai, Satanás, Satanás. Quem já passou por isso? Deixa eu contar aqui rapidinho um negócio. Eu estava com a Pâmela, a gente foi ministrar nos Estados Unidos. E aí a gente estava lá e tal, e quando a gente chegou, a gente pegou o carro, e eu falei, amor, eu quero ir direto comer um hambúrguer. E tem um hambúrguer que é muito bom, o dia que você for para lá eu te recomendo, coma o Five Guys. Glória a Deus, eu libero a unção sobre a tua vida. E eu falei, amor, vamos comer um Five Guys. Cara, eu cheguei no Five Guys, e assim, é o hambúrguer que eu gosto. Então, o primeiro hambúrguer eu falei que eu quero comer esse. Aí eu cheguei, pedi meu hambúrguer, sentei, e eu estava na metade do hambúrguer, eu recebo uma mensagem de texto assim. Gente, eu perdi a fome. Eu perdi a fome. Eu falei, eu nunca imaginei que um dia eu ia perder a vontade de comer um Five Guys. Em dólar ainda, vezes 5, eu olhando e falando, mano. Mas ainda bem que Deus também, Ele restaura 5 vezes mais, né? Mas por que eu estou contando isso? Porque tem situações na vida que vêm para nos frustrar. Sabe, eu estava tão feliz naquele lugar, poxa, eu estava indo com a minha esposa, a gente estava indo ministrar, sabe, a gente estava empolgado para aquilo que Deus ia fazer, e realmente Deus fez grandes coisas naquela viagem. Foi muito bom, em vários aspectos, né? O tempo que a gente pôde passar junto, o tempo que a gente teve junto ali, comemorando inclusive o aniversário dela lá, eu falei, cara, a gente estava pensando, cara, a gente nunca pensou que um dia a gente ia comemorar teu aniversário na Disney, a gente estava no parque lá da Disney, e Deus foi abrindo as portas, Deus foi fazendo, só que de repente no meio daquele começo, daquela alegria toda, pum, vem uma pancada, mas daquelas que você toma de jeito, que fez eu perder a fome. E quando a vida chacoalha, o corrimão é Deus. A gente passou esses dias todos lá, olhando para o Senhor, lendo a Bíblia, orando, entregando a adversidade para que o Senhor pudesse cuidar daquela situação. Então, por mais que você perca a fome, às vezes, em algum momento, no dia seguinte, as misericórdias dele se renovaram. Se agarra com Jesus e segue em frente. Levanta e anda. Quem já ouviu aquela música Levanta e Anda do Emicida? Desculpa. Quem já ouviu aquela música O Hino da Vitória, da Cassiane? É um exemplo melhor. Não, mas é porque às vezes eu lembro dessa música do Emicida que é Levanta e Anda, e eu falo, mano, é isso, mano, eu vou cair, mas vou levantar. Vai bater, mas eu vou devolver. Aí eu lembro, não posso, tá bom, deixa Deus devolver. Mas sabe, levanta e anda. Vai tomar pancada da vida, mas levanta e anda, porque Jesus é a tua companhia, amém? Então tá bom. Terceiro ponto de hoje. Jesus é a nossa esperança. Versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Jesus, ele traz comunhão para a eternidade. Então ele é a nossa provisão, ele é a nossa companhia e ele é a nossa esperança. Jesus, ele está nos protegendo com essas duas coisas. Presta atenção aqui que eu estou caminhando para o final agora, de verdade. Ele está nos protegendo com duas coisas aqui. Bondade e misericórdia. Quando a gente fala de bondade, a gente pode associar isso com a graça de Deus. Graça e misericórdia. Né? O que é a graça de Deus? É quando Deus nos dá sem que a gente merece aquilo que a gente recebeu. Né? É receber o que não merece. O que é a misericórdia? É não receber o que a gente merecia. Ou seja, sabe, Deus ele está falando assim, olha, eu tenho bondade e misericórdia por todos os dias. Receba isso na tua vida. Aplica isso na tua vida. Porque é com bondade e com misericórdia que a gente vai andar nesse mundo, guardado e protegido pelo nosso pastor. Você pode contar comigo como teu pastor aqui na terra, mas sabe de uma coisa? O meu sucesso pastoral não é você depender de mim, é eu te ensinar você a depender de Jesus. Esse é meu sucesso pastoral. Não é você olhar para mim e falar, nossa, o pastor César vai resolver, olha, vai ter talvez situação que você vai trazer para mim que eu vou falar assim, vamos orar e vamos ver o que Deus tem para fazer nessa história, porque eu não sei como fazer. Talvez algumas coisas eu vou poder resolver de alguma forma, mas tem coisas que a gente tem que entender que não tem a ver com as pessoas, tem a ver com a forma como a gente vive uma comunidade de fé, uma igreja que olha para Cristo. Eu preciso olhar para Cristo. Eu preciso continuar olhando para Ele. Então, não deposite em mim as esperanças da tua dor, né, de resolver a tua dor. Nós vamos juntos encontrar Cristo para que Ele faça o que Ele tem que fazer.
E eu falo de novo, o meu sucesso pastoral é fazer uma comunidade, uma igreja que consiga olhar para Cristo na sua intimidade, que não dependa de pessoas. Estamos juntos, mas juntos buscando ao Senhor. Amém? Ele está conosco. Olha que interessante. Ele está conosco aqui, e lá a gente vai estar com Ele. Então quando a gente fala de todos os dias, quando a gente fala de Ele é a nossa esperança, né, de andarmos para a eternidade juntos, a gente já precisa começar a andar a eternidade hoje, aqui. Sabe, é importante a gente entender que Jesus, Ele é a nossa esperança de segurança, de provisão, de paz, de justiça, de alegria. Ele é a nossa recompensa. E eu creio que é dessa forma que a gente tem que viver igreja e entrar nesse final de ano. Olhando para um Deus que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu tenho certeza que você tem as suas histórias com Deus. Deus já fez alguma coisa. Talvez você está num mar de coisas aí difíceis que não está conseguindo enxergar. Mas tenho certeza que Deus já fez alguma coisa. Se você já chegou até aqui hoje é porque Deus já fez alguma coisa na tua vida. Em algum momento. Se agarra naquilo que Ele fez, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sabe o que acontece? Ele fez, Ele está fazendo e Ele vai continuar fazendo. Ele proveu, Ele provê e Ele vai continuar provendo. Ele curou, Ele cura, Ele vai continuar curando. Ele trouxe paz, Ele traz paz e Ele continuará trazendo paz. Ele fez justiça, Ele faz justiça e Ele vai continuar fazendo justiça. Sabe, nós precisamos entender que quem é a nossa esperança. E deixa eu te falar uma coisa, a tua esperança não é o teu contato que você pode ligar quando você está no aperto. A tua esperança não é o teu cartão de crédito que você pode pagar alguma coisa se alguma coisa der de errado. A tua esperança não é quanto dinheiro você tem na tua conta bancária. A tua esperança não são as tuas habilidades terrenas e naturais. A tua esperança é o Senhor Jesus, o bom pastor. Em tudo, olha para Ele e deixa Ele conduzir a tua vida. Fica de pé junto comigo. Feche os teus olhos. Senhor, eu te agradeço por essa noite e por tudo que o Senhor começou a fazer desde as 5 horas da tarde nas nossas vidas. Obrigado por cada um que veio de perto, veio de longe, veio de outra cidade. Eu oro para que essas palavras de que Jesus, Ele é o bom pastor, venha ecoar nas nossas mentes, nos nossos corações, que a gente venha viver essa verdade, que a gente venha experimentar essa verdade, que a gente venha desfrutar essa verdade e revelar essa verdade ao mundo. Obrigado porque o Senhor faz em nós, o Senhor trabalha em nós, e aí depois o Senhor começa a fazer então através de nós. Que seja assim sobre cada um aqui, Pai, cada um que tem feito parte dessa igreja, que seja assim sobre a minha vida, a minha família, sobre nós como igreja e como comunidade de fé. Eu oro agora para que o principal recurso sempre seja o Senhor. A principal companhia sempre seja o Senhor, em todo tempo. Senhor, faz a tua obra. Faz a tua obra nas nossas vidas. O Senhor é a nossa esperança. É sempre o Senhor. Então nós entregamos a Ti os nossos corações, as nossas vidas nessa noite. Receba e cuide de nós como ovelhas do Teu rebanho. Te peço, Senhor, cuida de cada um aqui. Nos ajuda como pastores a cuidar do Teu rebanho, mas entra nesse lugar de necessidade específica, de cura, de libertação, de restauração, de salvação, de transformação. Cura, Senhor, liberta, restaura, é o que nós oramos essa noite. Em
nome de Jesus.